Querido, assim que começar, compartilhe com o meu... Você vai usar telefone? Não, né? Não, eu vou mexer no seu aqui. Tá, mas aí compartilha o link lá pra eu compartilhar, que eu não sei não. Tá. Aí do meu eu sei compartilhar. Vamos ver aqui. Estamos online já. Tá online? Sim, Já eles estão estamos online. online já. Aqui a gente aguarda um momento para o pessoal chegar. O pessoal que está entrando na live. Temos 2 agora assistindo, 4. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Um abraço para você, meu irmão. Boa noite. Saudações a todos. Olá, irmã Laís. Tudo bem? Um abraço para você também. Tiago Ferreira. Uma boa noite. Estamos aqui aguardando um pouco mais. Não se Sim, esqueçam com de licença. compartilhar. Fabiano Oliveira, boa noite. Oi, Primelo, tudo bem? Compartilhe com seus contatos no Facebook. Enviem para seus queridos amigos. Que juntos aqui possamos compartilhar. Olá, Rose Santos. Boa noite. Não estou conseguindo. Temos 10 pessoas. Estou aqui compartilhando ainda a nossa live. Está começando agora. Estou aproveitando para compartilhar em todos os canais aqui do Facebook. Boa noite, Raimunda. Irmã Raimunda. Boa noite. Tá conseguindo ver aí? Sim. Pois é, muito bem conectar no WhatsApp. Tá conseguindo conectar aí? Tô, não pelo WhatsApp, mas no Face tá legal. Face tá ok, né? Tá. Hoje teremos um tema maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar. Vou colocar aqui o título do tema da nossa live hoje. Vida no campo e a pregação do Evangelho. Você que está aí no Instagram, está entrando agora. Hoje teremos um tema maravilhoso. Vida no campo e a pregação do Evangelho, conforme nós falamos na última live. Sobre o que vamos falar hoje? Boa noite, Arlete. Deus abençoe. Podemos começar já, né? Vamos começar? Vamos. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês outra vez aqui. Mais uma vez, no mesmo formato, com nosso A querido... nossa equipe aqui. Exatamente. Eu sou o Harry. Você já deve ter me visto em outras lives, né? Sempre me apresento no começo. Esse aqui é o Eu me chamo Leonardo, Leonardo. sou missionário e que estamos apoiando. E eu, Aquiles. Alguns de vocês já me conhecem, mas para quem não conhece, prazer, irmão Aquiles. Prazer. Então, nós estamos aqui para trazer uma grande questão para estes últimos dias, né? Temos visto aí as cidades fechando, temos visto muita movimentação, e aí fica a pergunta, né? E a pregação do Evangelho, né?
vida no campo e a pregação do Evangelho. Como será a pregação do Evangelho? Né? Nós temos visto aí o presidente, né, tomando algumas atitudes Sim. bem... Não só o presidente do Brasil, mas mundialmente falando, o mundo está com uma movimentação um pouco esquisita, uma situação atípica. As portas estão fechadas, o comércio parou, o turismo acabou, as transações, as viagens internacionais, nem nós estamos conseguindo enviar nada para fora. Então, assim, tá tudo muito parado e mesmo tirando esse assunto de Covid, temos percebido que o mundo realmente tem gemido e sofrido contrações de um parto. Vimos há pouco tempo atrás aí queimadas, muitas queimadas no Brasil, na Austrália, muita queimada também, chuvas de granizo. Eu tenho um parente no Rio de Janeiro, lá teve uma chuva de granizo, com granizo do tamanho de manga. Uau. Então até a natureza tem se movimentado de forma atípica. E fica a pergunta, e nós? Né? Ou os nossos irmãos que vivem nas urbanizações, nós que temos uma mensagem de vida no campo, será que realmente é hora? O que você me diz, Harry? Então, justamente, mais uma vez, quero mostrar para você que está chegando agora o título da nossa live, tá? Vida no campo e a pregação do Evangelho. Aparentemente, temos uma controvérsia aí entre viver no campo, né, Aquiles e Léo, né, e pregar o Evangelho. Algumas pessoas têm pregado que, se formos para o campo, como que será a pregação do Evangelho nas cidades? Né? Como que serão alertadas as cidades, as pessoas, né, que moram na cidade? Então, hoje a nossa live será principalmente sobre esse assunto. Inclusive, nós temos recebido uma enxurrada de e-mails, de mensagens via WhatsApp sobre esse assunto, querendo entender melhor, porque às vezes você fala na sua igreja sobre vida no campo, você já é taxado como um dissidente, você já é taxado como alguém que é radical, né? Fundamentalista, mas aí as pessoas perguntam logo, e quem vai pregar na cidade? Quem será? Quem vai ficar na cidade para pregar o Evangelho? Parece que hoje a mensagem de vida no campo, né, é o oposto, é contra a evangelização, é contra o trabalho de buscar almas. Parece que hoje a vida no campo é visto como aqueles essênios, lembram? Quantos conhecem os essênios que foram morar no deserto, que acharam que o sistema religioso judaico estava tão corrompido a ponto de terem que se afastar deles. E eles foram para o deserto e viveram lá isolados das contaminações da igreja judaica e viveram tão isolados que o Messias veio e eles nem viram o Messias, de tão isolados que eles ficaram. Será que vida no campo hoje é isso? É eu viver igual um irimeu, um eremita, uma pessoa esquisita que fica ali isolada e não prega e não fala e não quer se contaminar? Será que isso é vida no campo? Parece que é, né? Porque quando a gente fala de vida no campo, as pessoas não. E as cidades, não, tem muito trabalho para fazer na cidade, como é que fica as nossas instituições, nossas escolas, nossos hospitais. Até parece que viver no campo é egoísmo, né? Nós vamos sair para o campo e nos esquecemos das almas necessitadas nos centros, nas grandes cidades, né? É verdade. E justamente hoje nós vamos falar sobre esse assunto bem esclarecidamente. Trouxemos algumas citações da irmã White, mas vamos indicar outros textos. E desde já eu quero falar para você que nós estamos gravando uma série sobre esse assunto. Se você ainda não assistiu, Silverino gravou um vídeo. Já foram dois já que estão foram dois disponíveis, vídeos já, né? Então o primeiro tem muita gente assistindo e compartilhando, né? É essencial você assistir, tá no nosso canal no YouTube. E logo, hoje mesmo ele já gravou também, só que ainda não foi pro ar, outros vídeos relacionados a como se preparar para ir para o campo. Né? Você que está assistindo nossa live vai saber de antemão que logo estaremos publicando uma série de vídeos sobre esse assunto. Né? Eu estou feliz porque eu tenho percebido a movimentação das pessoas. Muitas pessoas têm entrado em contato, esse assunto de vida no campo está em ascensão.
As pessoas estão procurando, estão ligando, estão mandando e-mails. O vídeo, esse vídeo que o Harry comentou, depois vocês que não assistiram, entrem lá no nosso canal no YouTube e vejam. Deu milhares e milhares assim, de visualizações, muitas perguntas, algumas perguntas interessantes e que vão ser respondidas conforme essa série for desenvolvida. Amém. E de antemão a vocês também aqui, uma novidade, que é o livro, a compilação que estamos fazendo sobre vida no campo. Amém. Então, não temos ainda data para lançamento, mas aguardem ansiosos que logo teremos em breve uma compilação muito boa sobre vida no campo. É um material bem presente para o momento, né? Sim. Precisamos muito desse material. E muitas pessoas, até mesmo cristãos, têm entrado em contato conosco que não estão entendendo, mas têm sentido uma necessidade de ir viver uma vida mais simples e sair dessa vida conturbada e agitada das cidades. Muitas pessoas têm sentido no coração isso. Bom, os vídeos que nós citamos aqui estão no nosso canal no YouTube, chama IAG. É só você escrever ali na barra de pesquisa do YouTube, IAGE. Isso. E você vai encontrar o nosso canal, temos já mais de 200 vídeos ali, e dentro deles está os vídeos sobre vida no campo. Amém. Você vai ler essa citação? Sim. Eu queria antes ler uma pergunta que tem muito a ver com essa citação. O irmão Tiago Estrela, ele comentou assim, ele disse: tenho escutado de muitos pastores que o livro Ministério para as Cidades determina que devemos ficar nas cidades. Como fica? Poderia comentar? Uma pergunta interessante, um comentário muito bom. Muito bom, Tiago, muito obrigado. Recebi essa sua pergunta por e-mail, né? E eu justamente incentivei você a vir fazer essa pergunta também aqui na nossa live, né? E se você ler esse livro, nós pegamos alguns trechos desse livro, o principal texto que alguns líderes, né, religiosos falam para não sair da cidade, né, ir para o campo. Na verdade é o principal, É o né? único, né? É o único, na verdade. O único, É né? o único que tem, é o único. Digamos uma situação que poderia ser controversa, assim, ambígua. É o único e é bem usado. É, bem usado, né? Largamente usado. Ele foi escrito em 1885. É esse texto aqui, gente, ó. O sinal de fuga das cidades. Um texto que está também em Eventos Finais. Você tem como ler aí, Léo? Eventos Finais, no capítulo 7. Capítulo 8 está essa citação. Diz assim: não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e desabitados. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim a pretensão da nossa nação de poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o momento de deixar as grandes cidades para passo preparatório para sair das menores para habitações retiradas em lugares isolados entre as montanhas. Solitários entre as montanhas, tá? Detalhe, essa citação foi escrita em 1885. Antes de 88. Né? Antes de 88, Antes de exatamente. 88, né? Então você vê aqui que esse é um texto largamente usado pelos pastores e alguns líderes para dizer que não é o momento de irmos para o campo, porque diz aqui, ó, quando a nação americana, né, começar a falar em decreto dominical e tudo mais, é aí que devemos sair. O que vocês me dizem sobre esse assunto, gente? Vocês que já saíram da cidade, conhecem bem esse texto, o que a gente pode falar sobre isso aqui? Então, para começar no próprio texto aqui do livro, cadê a citação que é isso. Que é o contrário para mostrar ali? Tá. Para começar aqui em cima, os próprios revisores, os Mostra editores do Instagram, tá vendo? O próprio subtítulo ali já dá uma ideia. Aqui diz o sinal de fuga. Fuga é uma coisa, vida no campo é outra coisa. Fuga está extremamente correto. Quando vier os decretos, sim, é uma fuga de fato.
Agora, o viver no campo, a mensagem de vida no campo e tudo que engloba isso, é uma mensagem completamente diferente de fuga. E outra coisa interessante também, que diz assim, será então o momento de deixar, ou seja, fugir das cidades. E ela diz assim, e passo preparatório para sair das menores. Ou seja, as pessoas que estiverem vivendo nas menores cidades ou no campo em si, estarão se preparando para se retirarem às montanhas. E ela diz o seguinte, para habitações retiradas em lugares isolados entre as montanhas. Ou seja, aqui não é momento mais de ir para o campo. Para plantar, sobreviver. Não há como mais fazer isso. Fuga. É fugir. Ou seja, fugir do que vem dizendo no final desse capítulo, que vem depois de aprovado o decreto de morte. Ou seja, quando se aprovar o decreto de morte, nós devemos fugir. Se continuamos na cidade, vamos morrer, né? É o que a própria Bíblia fala. Então, interessante esse ponto aqui, né? Que para as pessoas que ainda residem na cidade, ou seja, é o momento de fugir, ir embora. Não é o ideal ir para o campo mais. Não tem como mais fazer isso. E interessante, né? E é o passo preparatório, ou seja, as pessoas que estão residindo no campo ainda podem ainda se resguardar ainda do perigo que vai ocorrer, né? Do decreto de morte. Mas mais interessante do que isso, você vai ler alguma citação agora? Pode ler. São as citações que vêm em seguida. Ellen White, ela tem muitas citações que endossam a saída para o campo. Muitas. E uma delas diz assim... A gente poderia nem dizer assim a saída para o campo, mas a vida no campo. Exatamente. Campo, muito né? bom, muito bom. Essa mensagem é uma mensagem bíblica. Exato. É uma mensagem bíblica. Primeiro, que não foi ideal de Deus que o homem residisse nas grandes cidades. A princípio, Deus criou o Éden, criou o jardim, e ele proporcionou ali tudo, a beleza da natureza. O Caminho a Cristo mesmo diz que o contemplar a natureza nos mostra o caráter de Deus, ou seja, Deus criou o campo, né, a natureza para o nosso bem-estar. A construção das cidades já foi uma segunda opção, ou seja... Foi uma apostasia, apostasia, exatamente. Caim, que foi o fundador da primeira cidade, quando ele foi expulso, né? Ele foi expulso, ele foi amaldiçoado. Amaldiçoado, muito bom. E depois ele construiu, né, fundou a primeira cidade, colocou o nome da cidade no nome do seu próprio filho, né, Enoque. Bom, e continuando as citações aqui dela, aquela citação que nós lemos agora, muitas pessoas usam ela para dizer assim, e as pessoas da cidade? Ou seja, só o decreto. Mas Ellen White diz o seguinte, deve-se sair das cidades o mais depressa possível. Uau. E adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim em que seus filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Essa citação se encontra no livro Eventos Finais. É um livro da Casa Educadora Brasileira, um livro adventista, um livro nosso. E ela diz mais o seguinte, essa citação foi escrita em 1903. 1903. Detalhe, lembrem, a citação em que ela diz que quando, para a gente saber o sinal, o aviso que devemos ir para o campo, fugir para o campo, é quando vermos a nação norte-americana movimentando decretos dominicais. Sim. E esse é o texto base para dizer, não é hora de ir para o campo. Essa citação foi escrita em 1885. Okay. Já essa citação que o Léo leu foi escrita em 1903. 1903, tá? Quase 20 anos depois. Sim. Interessante também que ela diz assim, conforme o tempo avança, ou seja, depois do que ela escreveu em 85, ela diz assim, conforme o tempo avança, cada vez mais o nosso povo terá que sair das cidades. Ela escreveu isso em 1906. Mas eu quero ler mais uma pequena e vou deixar os meus companheiros comentarem também. Saiam das cidades. Colocou entre parênteses. Saiam das cidades. É minha mensagem nesse tempo. Uau. Estejam certos de que é o apelo e para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Nossa, é muito enfático. Eu vou ler de novo. Ela se encontra no capítulo 7 do Eventos Finais. Diz assim, começo ali. bem no começo, na primeira página. Diz assim, saiam das cidades.
é minha mensagem nesse tempo. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residências a quilômetros de distância Sejam certos, né? Sejam das certos. grandes cidades. Aqui, em nenhum momento, ela está deixando a entender que devemos abandonar as almas na cidade. Não. Sim. Ela está dizendo que devemos ter uma vida mais tranquila, se distanciar de toda movimentação. Esse capítulo é tremendo. Eu recomendo que todos vocês leiam. Todos. Leiam. Qual foi a data dessa citação? 1905 também. 1906. Aí, 21 anos depois, tá? Aqui ela é enfática, ela fala, ó, na outra ela fala, ó, quando a nação norte-americana se movimentar, agora nessa não, ela fala, ó, é certo, estejam certos. Essa é a mensagem, estejam certos. Não é uma mensagem de fuga aqui, é uma mensagem de campo, uma mensagem de preparação, de ida, não de fuga. Muito interessante, irmãos, analisar todos os textos, né? Vocês viram que nós apresentamos um único texto que tem sido o texto usado, né? E é o único. É o único. Então, hoje nós vamos ler alguns textos e vamos comentar sobre esses textos para a gente compreender um pouco mais a fundo, né? O que Ellen White quer dizer com algumas citações que ela fala sobre vida no campo. Eu quero só ler mais uma citaçãozinha aqui. Sim. Pequena, para o temor que às vezes percorre os corações dos pais de família. Ellen White diz assim, ó, muito pais bom, vão com a família para as cidades porque em sua fantasia mental pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Então às vezes nos surge a preocupação, né, também. Nós estamos aqui falando, saiam para a cidade, para o campo, se retirem das cidades grandes. Esse foi o conselho de Deus. Mas aí vem a pergunta, mas como eu vou largar aqui o sustento da minha família? Como eu vou conseguir o meu alimento? Se vem essa pergunta aos pais de família. Mas ela diz o seguinte, que não é assim esse pensamento. Que pelo contrário, é possível sim obter o seu alimento muito mais fácil. É possível ter uma vida mais tranquila. É possível ter uma vida digna no campo, com muito maior facilidade. Então se houver essa preocupação em nossos corações, devemos ler que Deus fez a promessa, né? Ele disse, sim, se retirem e eu estarei com vocês. Amém. Agora nós vamos entrar aqui em umas citações que falam sobre trabalhar nas cidades, mas partindo de postos avançados. Eu queria ler aqui, que gostaria que os nossos irmãos aqui comentassem um pouco, uma citação que diz o seguinte, ó, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. O verbo é temos, né? Temos, né? Temos de deixar as cidades. Como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Né? Isso está no Vida no Campo, página 44. Isso está também no livro Maranata, o Senhor vem, dia 25 de junho. Também está aqui no Eventos Finais. E no Eventos Finais também. Por dica de passagem, ela foi escrita em 1899. Bem depois daquela citação lá do começo, né? Geralmente usada. Então você vê aqui que é uma ordem. Temos que deixar, né? E devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas, né? E daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que moraram na cidade, pregaram o evangelho na cidade, e vamos ver o que a irmã White fala sobre isso, né? Pessoas da Bíblia. Pode ir, você vai. A próxima citação diz o seguinte, tanto quanto possível, nossas instituições devem localizar-se fora das cidades. Devemos ter obreiros para essas instituições e se elas estiverem localizadas na cidade, isso significa que famílias de nosso povo devem fixar-se perto delas. Mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Então você pode ver aqui que ela diz o seguinte, ó, não é a vontade de Deus. Né? É bem claro. Né? A despeito daquela citação que nós lemos agora há pouco, no começo, você vê que está escrito aqui, ó, não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades. Né? O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo.
Você quer fazer a vontade de Deus? Está escrito já. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá se estabelecer na terra, cultivar suas próprias verduras, frutas, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Agora eu vou ler, ainda continuando esse parágrafo, que está no Vida no Campo, na página 43 e 44, diz o seguinte, ó. Minha mensagem é... Qual que é a mensagem do Espírito e Profecia para o povo de Deus para os últimos dias? Está escrito, minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Deve-se fazer o trabalho nas cidades. Ou seja, pastores, amigos, irmãos, líderes. Ninguém está dizendo que a gente não deve fazer o trabalho nas cidades. Mente. Irmão White fala, deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Agora, como fica essa citação que diz o seguinte, ó? Disse o mensageiro de Deus, não serão as cidades advertidas? Sim, não porque o povo de Deus nela reside, mas ao visitá-las. E nós vamos ver um exemplo, que Enoque dá esse exemplo, né, sobre ele não ter morado na cidade e ir na cidade visitá-la. Essa é exatamente a pergunta, né, que se faz. Como é que serão advertidas as cidades? Como serão? Exatamente. A preocupação, a mistura, né, do tema é se retirar e as pessoas que estão na cidade. E não é assim, né? Aqui, como o Helder está lendo ali, diz que não serão advertidas as pessoas das cidades? Sim serão advertidas, sim. Assim que respondeu. Se não perdemos a essência do Evangelho, se não perdemos ser como missão alcançar almas, não temos nada. Mas sim, não se deve colocar o povo de Deus nelas para morar, mas para visitá-las e para adverti-las do que está por sobreviver à terra, como fez Enoque. Como o Harry leu antes, Enoque fez isso. E é interessante também que Enoque ele ia até a cidade, pregava, voltava para se descontar que a cidade, a confusão, toda as tragédias. O mundo tem, né, hoje, nas cidades acontecido. Todas as más influências. Exatamente. Né? As más influências, o caos. E ele trazia pessoas consigo para ajudar. Nós vamos ler essa citação logo mais. Exatamente. Ou seja, é interessante porque Ellen White ela enfatiza muito a obra médico-missionária. E é isso. Nós temos nossos locais retirados, nossos postos de avançadas, como ela diz aqui, ó, deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos de avançadas. Ou seja, temos o nosso localzinho, a nossa casa ali, com a nossa agricultura, vamos até as cidades, pregamos, levamos necessitadas, façamos as distribuições de materiais, o grande conflito, o caminho a Cristo, todos os livros necessários, e as pessoas que queiram conhecer mais, trazemos para o campo para conhecer um pouco mais de tudo isso, né? Então, às vezes, algumas pessoas podem perguntar, tá, vocês vão todos para o campo, né? Vão se afastar. Muitos até pejorativamente falam, vocês vão tudo para o mato, né? E como será a pregação do Evangelho, né? Então, vamos ver como foi na época de Ló. Agora eu vou mostrar para vocês. Se uma pessoa ficar na cidade para pregar o Evangelho, então, lá no livro Evangelismo, na página 78, está escrito assim, ó. Quando a iniquidade predomina uma nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, olha só que parte interessante, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feita por eles, mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Ou seja, mesmo se Ló tivesse residido distante da cidade, ele poderia ter feito a mesma coisa. O mesmo trabalho. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade como Ló em Sodoma. Isso está na página 78
do livro Evangelismo. Muito bom a citação que o Harry leu, né? Ló, ele poderia ter feito o trabalho até melhor e talvez salvado a sua esposa, né? Que de fato ela se perdeu olhando para trás, relembrando ali as coisas que havia deixado. Que é muito mais difícil deixarmos, isso é interessante, a gente vai mencionar depois testemunhos sobre isso, é muito mais difícil deixarmos algo quando estamos em opressão, porque pega os sentimentos, os familiares, as coisas que adquirimos, é muito difícil. Fugimos quando estamos naquele último momento, né? Mas me fizeram uma pergunta ali, e é justamente a citação que eu ia ler agora, embasando o que o Harry está falando. Qual é a pergunta? A pergunta do nosso querido irmão, deixa eu ler aqui rapidinho, Raimundo Vieira. Ele disse assim: o que vocês estão fazendo morando no campo e advertindo as cidades agora? Nós estamos fazendo sim um trabalho. E antes de falar sobre o trabalho que estamos fazendo, eu quero ler o que Ellen White fala. Deus falou, não foi Ellen White. Ela disse assim, ó, durante anos me foi ministrada revelações especiais a respeito do nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades. Por quê? Ela vai dizer: a agitação e a confusão que enchem essas cidades e as condições nelas criadas pelos sindicatos trabalhistas e as greves se tornarão um grande obstáculo para a nossa obra. Irmãos, é triste, mas nesse atual momento, a dificuldade nas grandes cidades está muito intensa. As nossas igrejas estão fechadas. Eu ouço relatos, as escolas, as nossas faculdades estão fechadas, as nossas casas publicadoras, as lojas que vendem livro, está tudo fechado, porque não pode sair. Nós não podemos ir às ruas entregar nada, está complicado a vida na cidade. E o IAG está fechado? E nós não estamos falando isso porque estamos aqui não, porque é a realidade, são os fatos. Se você discorda do que eu estou dizendo, é só abrir a sua janela e olhar ao seu redor, que é uma realidade do que acontece. E Ellen White disse isso. Ela disse que quando os sindicatos trabalhistas fechassem em greves, nós não estamos em uma greve agora, mas estamos vivendo um momento de um cerco. E é um fato que atrapalharia muito a dificuldade do trabalho. E ela disse que deveríamos situar nossos campos de trabalho afastados das cidades. E aí entra a bênção. Hoje nós trabalhamos igual, inclusive muitas pessoas têm pedido muito mais material. Nós, semana passada, não é glória nossa, mas foram quase 3.000 grandes conflitos enviados para mãos de pessoas que vão distribuir. De um mês para cá foram mais de 10.000 grandes conflitos distribuídos. Exatamente. E é exatamente o momento da greve. Quando começou o coronavírus, se fechou todo o comércio, se fechou tudo, chegaram 10.000 e eles já acabaram. Então, a promessa de Deus foi que se retirem das cidades, vocês vão conseguir fazer o trabalho. Nós aqui estamos afetados. Sim, os correios está complicado de enviar e tudo mais, mas as nossas atividades elas continuam igual. Nós não temos aglomeração de pessoas, não temos problema com nada, não temos o aspecto todo que a cidade é problemática, nós não temos aqui no campo. Por isso Deus disse, inclusive, no próprio livro ele fala sobre a escola de Madison, e ele diz que as que estavam nos centros grandes tinham dificuldade de trabalhar, e Madison estava mais afastado, conseguia avançar com o trabalho também. Então nós estamos sim trabalhando. No nosso aspecto de trabalho, no nosso alcance de trabalho, que é publicar materiais, livros e enviar, nós estamos fazendo a todo vapor, a todo vigor, para alcançar almas a Cristo. Amém. Eu queria falar também uma coisa interessante, irmã Raimunda, que o nosso trabalho, muitas pessoas não compreendem o que o IAG faz hoje, né? É muito bom. Nós temos trabalhado produzindo livros e materiais evangelísticos. E daqui tem saído muitas literaturas. Glória a Deus. Muitas literaturas têm saído. Esse livro aqui é o Felicidade Plena. Ele é o nosso livro Caminho a Cristo, né? É o Caminho a Cristo que nós traduzimos, né? A nossa versão completa, e a gente, vende ele a preço de custo. Então, a gente tem se tornado uma distribuidora de materiais evangelísticos, né? As pessoas vêm a nós e compram caixas e caixas de materiais. Glória a Deus. Amém. Muitos folhetos têm sido enviados. Você que comprou folheto e deve estar assistindo essa live, você não foi o único. Só esse mês enviamos muitos folhetos. Eu ainda não fiz a conta, mas temos milhares de folhetos enviados aí para todo o Brasil.
Ou seja, nós estamos trabalhando, gente. Estamos no campo e, glória a Deus, a mensagem tem saído. Amém. Aqui, irmãos, esse foi o livro, não esse exatamente com essa capa, mas outro. Mas uma esse capa também saiu junto. Mas esse também, Tem exatamente. saído E tem saído. Mas o outro é com uma capa mais evangelística, como esse também. Foi esse livro, O Grande Conflito, A Grande Controvérsia, o mesmo material. Foram 10.000 enviados em um mês. Ou seja, nós estamos com o nosso campo de trabalho alcançando corações, avançando com a missão e cumprindo a promessa que Deus fez, né? Amém. Ou o mandato que ele disse, que montássemos locais afastados das cidades para trabalhar com as pessoas da cidade. Irmãos, o que nós estamos querendo é conscientizar ou estudarmos juntos e meditarmos juntos aqui, é que não há separação entre... Não há conflito. Não há conflito entre trabalhar com as pessoas da cidade e viver no campo. Não existe essa problemática. Pelo contrário, facilita muito mais o trabalho. Facilita. Incentiva, nós podemos nos capacitar muito mais aqui. Imagina se retirar, sair ao campo, à relva, olhar para o céu e ter uma meditação mais tranquila. No campo você não pode nem abrir a sua varanda, que já tem o perigo hoje, nesse atual momento, de ser contaminado com coronavírus. Eu não estou comparando que eu aqui, nós vivemos melhores, não. Eu entendo que tem muitos irmãos, muitas pessoas que ainda vivem nas cidades. E não há possibilidade nesse momento de saírem. Mas o plano de Deus é que façamos de tudo para deixarmos aí o que nos prende nas cidades e nos retirarmos. Principalmente porque vemos que o quadro do mundo se está fechando e estamos vivendo um tipo do cerco de Jerusalém da época. Então, se você tem essa dúvida ainda, se dá para ir morar no campo e pregar na cidade, eu recomendo você ler o livro Evangelismo, o capítulo que fala sobre planos para a campanha pública, nas páginas 76, 77 e 78. Lá você vai ver várias citações da irmã White fazendo essa harmonia entre trabalho na cidade e vida no campo. Só a título aqui de alguns parágrafos que eu vou citar para vocês, diz assim, ó, de centros avançados, né? É o propósito de Deus que nosso povo se localize fora das cidades. É um propósito de Deus, né? Outro título aqui, ó, como uma barreira contra a influência perniciosa, né? Então ela diz assim, ó, devemos formular planos sábios para advertir as cidades e ao mesmo tempo viver onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das perniciosas e desmoralizadoras influências tão prevalecentes nesses lugares. Isso está em Evangelismo, na página 76. Né? Propriedades rurais por preço baixo. Devemos ser prudentes. Aqui ela fala sobre instituições. Na hora de comprar uma instituição, for fazer a instituição e tal, ser prudente. Uma propriedade, exato, por preço baixo, né? E também que seja fácil acesso às cidades, né? Trabalhar, mas não morar nas cidades. Você vai encontrar dentro desse capítulo de evangelismo. A verdade tem que ser pregada, quer os homens aceitem, quer a desprezem. As cidades estão cheias de tentações. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que mantenhamos os nossos jovens tão distantes quanto possível desta contaminação. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. Mais uma vez ela repete, o mensageiro de Deus disse, não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas, não pelo povo de Deus morar nelas, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Né? Esses são alguns textos, você vai encontrar muitos mais ainda. Vai ler alguma coisa? Então, você percebe que não há um conflito, não é um obstáculo você ir para a cidade, pregar o evangelho, por morar no campo, né? E o livro Vida no Campo, você precisa lê-lo com muita oração. Aconselho você também a ler Lar Adventista, capítulos 19, 20, livro 21 Educação e também 22. é muito bom. O livro Educação também. Eventos finais. Finais. Todos esses livros, inclusive Grande Conflito, todos os livros de Ellen White, você vai ver algum momento, um capítulo, citação, falando sobre ir para o campo.
É impressionante como essa mensagem permeia todo esse... Inclusive, né? eu indico vocês lerem o livro Ministério nas Cidades. É muito Não bom. é diferente. Não é Exatamente. diferente. É um excelente livro, parabéns aos editores que o fizeram. Tá? Ali você vai ver a mesma mensagem. Não negligenciem as cidades. Exatamente. Vão atrás das almas. Porém, vamos estabelecer os nossos postos de avançar em lugares mais seguros, mas não vamos negligenciar as cidades. Muito bom. E o que o Harold estava falando, todos os livros que nós estamos citando aqui, eles têm são embasados na Bíblia também. Ou seja, você vai encontrar citações bíblicas que nos mostram, que embasam o que nós estamos falando. Né? Para aquelas pessoas que, e onde nós podemos estudar isso na Bíblia também? Sim. Interessantemente, como a gente já comentou, esse assunto ele está em ascensão. As pessoas andam comentando, teve até uma irmã, eu fechei meu computador aqui porque travou, mas teve uma irmã que comentou aqui na live que em todos os lugares se ouve de Jesus, se ouve da pregação, né, na rádio, na TV, na internet, porque vivemos em tempos diferentes, atípicos realmente. Então esse assunto ele está em ascensão e é um assunto bíblico. O Léo mesmo mencionou. Qual foi o plano original de Deus para o homem? Deus criou o homem e o colocou numa cidade? Ele o colocou no centro de uma metrópole? Não. Ele colocou o homem num jardim. E ele deu atividades para esse homem e também para sua esposa. Lavrar e cuidar daquele jardim. Então esse é o plano original de Deus. As cidades, como já foi mencionado, é um plano apóstata. Né? Caim se apostatou, Caim foi amaldiçoado, fugindo da presença de Deus, ele se intocou na sua própria cidade que ele próprio fundou. Tá? Então, aí que surge o contexto de urbanização. E todos os grandes homens que temos, não só na Bíblia, tá? Não só na Bíblia, eu indico vocês lerem o livro Educação, lá vai falar um pouquinho sobre isso. Os grandes homens que temos na Bíblia e também fora dela, a sua grande maioria, esmagadoramente falando, foram criados num lar campestre. Amém. Foram criados num lar campestre. O próprio Moisés, ele foi criado numa urbanização egípcia ainda. Mas Deus o chamou para uma grande obra. E o que Deus fez? O mesmo tempo em que ele viveu na urbanização, Deus o chamou para viver no campo, né, ao meio ao deserto, num lugar retirado, em meio às montanhas, para se desintoxicar. Elias também teve uma grande obra, e ele viveu ali, diz que chamaram de Tisbita, né, viveu ali nas montanhas de Gileade, para ter um ministério. Ele viveu a vida inteira no campo, para ter um ministério de mais ou menos 3 anos e meio. Jesus, o próprio Jesus, quando nós começamos a ler sobre a sua vida, ele já está atuante em seu ministério. Mas Jesus ele também viveu retirado. O próprio João Batista, o precursor do Mestre, onde ele viveu? Ele viveu uma vida inteira em meio à natureza, para um ministério de mais ou menos 6 meses. 6 meses. Então os grandes homens, não somente bíblicos, mas também homens como Martim Lutero, né, outros reformadores, viveram também no lar campestre. Um lar campestre ele te dá condições mentais, o próprio ambiente é meditativo, longe da correria, o ar é mais puro, a água é melhor, as atividades são mais naturais, a vida menos artificial. Mas as cidades, temos que evangelizá-las. Você sabe qual é o plano original de Deus? Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 4, versículo 5, quando Deus estava dando instruções para o povo de Israel, como eles deveriam viver na terra que eles iriam possuir, olha só o que Deus disse: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, aqui Moisés falando, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. E o que ele diz em seguida? No versículo 6, guardai-vos, pois, e cumpri-os,
porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Uau. Então esse é o plano original de Deus para a evangelização. O plano de Deus de ir nas cidades, de ir de porta em porta pregar, é um plano de Deus também, mas é o plano B. Porque o plano A de Deus é eu e você vivermos na íntegra os estatutos e juízos de Deus, que isso vai chamar a atenção. Como Loma Linda, As né? pessoas... Loma Linda, vocês se lembram que Loma Linda lá nos Estados Unidos virou até manchete de jornal? Até hoje, As exemplo. pessoas olham e falam, mas que povo é esse? Que povo entendido, que tem a pele rosada, que vive mais. E Loma Linda, quando eu vi a reportagem, tinha um médico de 93 anos, que ainda fazia cirurgias de coração, e ele não tremia as mãos, e era um excelente médico com 93 anos. Que povo é esse? Que tem um vigor físico, um povo diferente. Então esse é o plano de Deus. Se a gente for também em 1 Reis, isso aqui é até um tipo do alto clamor. Em 1 Reis, capítulo 10, quando Israel estava vivendo o que Deus queria que eles vivessem, as leis, os estatutos, chamou a atenção. Na época, quem era rei? Salomão. Salomão era rei, o seu pai também foi rei, um ótimo rei, e começou a crescer aquele reino, e os reinos de redor começaram a abrir os olhos, pensando, quem é esse povo? E olha o que diz aqui. E ouvindo a rainha de Sabá, Sabá era uma terra muito longe, na Península Arábica, a fama de Salomão, não foi Salomão ir lá pregar para ela, mas a fama dele foi lá incomodá-la, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com grande comitiva, com camelos e tal, e Salomão lhe deu resposta no versículo 3, de todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, a comida de sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, as vestes com que seus copeiros vestiam, e o holocausto, a adoração que ele oferecia na casa do Senhor. O que aconteceu? Ela ficou fora de si. E disse, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram. Eis que não me disseram metade, sobrespujaste em sabedoria, bens e fama. Amém. Então, esse é o plano de Deus. Se você viver no campo e viver o que Deus pede para você, você indo para a cidade ou não, você vai chamar atenção. Porque aqui na história de Salomão, até o assentar dos servos chamou atenção e foi lá nos confins da terra e trouxe uma rainha pagã. Então até o assentar, o comer, e não temos uma mensagem de comer, não temos uma mensagem sobre o como nos vestir, não temos uma mensagem de como nos portar, não temos uma mensagem de reverência, como prestar um holocausto a Deus. Nós temos essas mensagens, Então, estando na cidade ou não, se você viver o que Deus te pede, você vai chamar atenção. Amém. Lá em Mateus, o famoso capítulo 24 de Mateus, versículo 14, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, a palavra no original aqui é martireu, né? Viver martírio, testemunhar ali no martírio. Então esse é o plano de Deus para a evangelização, para mim e para você. Seja aqui no campo, seja lá nas montanhas retiradas, seja na cidade. Mas Deus tem uma mensagem, e não é fuga para o campo, é viver no campo e pregar a mensagem nas cidades. Então, meus irmãos, às vezes parece que temos inventado desculpas. E eu até entendo, porque é difícil realmente largar. Eu sou de cidade. Vocês acham que eu não tive as minhas dificuldades? Eu tive muitas dificuldades. Nós vamos até gravar depois uma outra live comentando sobre essas adaptações para o campo.
Tá? Nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas eu tive as minhas dificuldades e ainda tenho. Mas Deus, ele é real, a sua promessa é real e ele sustenta os seus filhos. Entende? Então, meus irmãos, não se preocupem. As cidades, elas vão ser advertidas. Agora eu faço uma pergunta. Muito tem se falado de mensagem para as cidades. E a mensagem no campo? Não existe ninguém morando no campo? Não existe produtor rural? Não existe as pessoas que residem nas montanhas? Será que eu só tenho que estabelecer as coisas na cidade e ir para a urbanização? Né? E vocês talvez estão assistindo de outros países. Existem países, não como o Brasil, que a maior parte da população está residindo no campo. E aí? E esse povo que está sendo negligenciado no campo, será que não tem servos de Deus? Servos que estão fora do seu aprisco aqui no campo? Então existe uma mensagem, uma ideia muito unilateral. Muito unilateral. Devemos sim pregar nas cidades. Essa citação, qual é a citação de Ló aqui, de Ló? É essa bem aqui, ó. Quero ler para eu encerrar meu comentário. Quanto Ló e a família faziam. Ó, aqui diz o seguinte, o Harry leu tá em Evangelismo, página 78. Ó, quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação. As cidades estão em apostasia, estão em iniquidade. E elas precisam de uma voz para adverti-las. Como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Ló fez a sua voz ouvir ali. Sim. Contudo, mas, no entanto, porém, Ló poderia ter preservado muitos males à família, se não houvesse estabelecido o seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma, tudo, eles poderiam ter feito por eles, mesmo se estivessem residindo num lugar a certa distância da cidade. Então, meus irmãos, ele morou lá, fez a sua voz ser ouvida, mas ele poderia também ter feito a mesma coisa morando fora da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ló morando na cidade, ele salvou a cidade de Sodoma? Ele não salvou. É verdade. Abraão intercedeu por aquela cidade, não só por Ló, porque Abraão falou, Senhor, se houver 50 almas, se houver 40 almas, não era só a alma de Ló e de sua família, se houver 30, que seja, salva aquelas almas. Agora, mesmo Abraão intercedendo fora da cidade, Ló no meio da cidade, nós temos aí dois exemplos, Abraão intercedendo por aquela cidade fora dela e Ló ali dentro. E Ló ali intensamente ali, porque diz que a voz dele foi ouvida. Ele salvou alguém daquela cidade? Não, ele não salvou. E agora vou mais além. Ele salvou alguém da sua família naquela cidade? Não, ele não salvou. A sua mulher pereceu, as suas filhas cometeram incesto e pro opróbrio do seu nome e pro nome de Deus, duas nações ímpias se levantaram. Então, não estou dizendo que nós não vamos salvar ninguém nas cidades, tá? Só estou querendo dizer que podemos fazer o mesmo trabalho de salvação de almas aqui. Não é você que está dizendo, né? Deus diz isso. Deus está dizendo, né? Então, temos um exemplo bíblico. Eu posso fazer um bom trabalho aqui, tá? Lá, posso fazer um bom trabalho também? Posso, mas com muitos riscos. Com muitos e muitos riscos. Deus tem uma mensagem e nós temos que vivê-la. Não fugir, mas viver uma cidade, uma mensagem enquanto há tempo. Amém. Muito boa a explicação, né? Se você tem ainda alguma dúvida sobre esse assunto, sobre viver no campo, pregar na cidade, o evangelho na cidade, se isso é possível, você pode nos enviar essa pergunta. Nós queremos também fazer várias lives a respeito de vida no campo. Né? Então essa foi a primeira, logo vamos fazer outra live um pouco mais prática, né? Porque muitas pessoas têm entrado em contato conosco, têm perguntado como que como que sai, então a próxima live vai ser uma live mais prática, né? Dia a dia, como que foi a nossa saída, talvez até
contar um pouco do testemunho, né, Aquiles? Sim. A gente pode até comentar alguma coisa do nosso testemunho, como que foi que nós pensamos em ir para o campo e Deus abriu as portas. Como que foi isso daí? Eu acho que também vai ser muito interessante vocês conhecerem um pouco sobre isso. E se você ainda não mora no campo, tem esse desejo, né, comece a buscar, comece a procurar sobre o assunto, comece a adquirir materiais, né, o IAG tem um material, tem um manual básico de agricultura e logo estará publicando também um livreto também que vai ser bem parecido, uma compilação sobre vida no campo, né? O manual básico de agricultura é esse, se você ainda não adquiriu, é um livro que vai falar sobre principais alimentos para se ter numa horta, né? E de maneira bem didática e rápida de como plantar seu próprio cultura, alimento, né? Cada alimento. A cultura de cada alimento, né? Isso aqui é o básico para você pelo menos conhecer um pouco sobre, ainda que você ainda não esteja morando num campo, né? Está morando na cidade, mas se você tem um espaçozinho ali para você plantar uma coisinha para você comer, algo mais saudável, você tem aqui algumas orientações boas sobre cada cultura, né? Exatamente. E é interessante que você falou, mesmo com um espaço pequeno, que às vezes nos preocupamos, como eu vou plantar, eu não sei. Sim. Há poucos dias veio um irmão da cidade do Rio de Janeiro morar aqui no campo, e eles não têm casa, alugaram uma casa, ela não tem terreno para plantar, apesar de estar na roça, porque aqui